Por bem, irmãos, nós vamos continuar nesse vídeo. Levítico 14, no verso 17: E do que restar do azeite que tem em sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha, simbolizando ouvir a voz do Espírito Santo, e purifica-se sobre o dedo do polegar as obras da igreja, os frutos do Espírito, da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do pé direito, andar segundo a vontade de Deus, as suas armaduras. Lá em Efésios 6, 10 à frente, diz lá as armaduras. Nós temos que ter essas armaduras, andar com essa sandália, com a capacete, que é a coroa da salvação, a espada, o escudo, o cinto, a couraça. Tudo isso é andar conforme a vontade de Deus. Então esse é o cavaleiro branco. Então essa é a simbologia do passado, que eles mostravam que viria, o sacrifício que viria, o sangue que ia ser derramado, o azeite para ser separado, o seu espírito, o poder, o vinho, o poder de Deus sobre nós. Tanto que Jesus fala do odre velho, que é o velho homem, e o odre novo, que é a partir do Espírito Santo. Simbolizando, porque o vinho simboliza o meio da caminhada para poder terminar de concluir com o poder do Espírito de Deus o plano salvífico que Deus quer para a humanidade. Tá, irmãos? Nós vamos em Mateus 13. Lá em Mateus 13, Jesus fala sobre a semeadura, a semente que é plantada. Então, no meio da igreja está também essa semente plantada, o joio e o trigo, A parábola do fermento. E outra parábola disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Então são mistérios, Jesus Cristo sempre fala por parábolas. Então ele mostrando aqui essa semente que é caída no chão. O que simboliza a semente? As boas novas, a palavra de Deus, o pão que nos alimenta. Então aquele que ouve, o chão simboliza o coração. Aquele que ouve essa semente e não planta ela, então ele cita aqui que é o chão batido, duro. Aí vem o inimigo, rouba nessa semente dessa pessoa. Outros que são comparados como pedregais, ela nasce, mas não tem a profundidade por causa das pedras. Outros é nascido nos espinhais. Tudo isso Deus dando a demonstração como é que é a diversidade do mundo para nós prosperarmos lá no céu. Porque o inimigo, tem as diversidades. O inimigo que está no meio, o joio, que tira, que rouba, que confunde, que mente, que conduz para o abismo. O outro é o coração do homem. O homem está com o coração duro. E a outra são as influências negativas do mundo, que sufoca. E a outra semente é aquela que tem a boa terra, A pessoa ouve, pratica as suas obras e anda conforme a vontade de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí tu pega essa semente, tu faz ela prosperar dentro de ti, tu anda com as obras espirituais, os frutos do Espírito, que é o que Deus vem colher, as tuas obras,
feita conforme a vontade de Deus e anda conforme, né, a capacidade, né, as armaduras divinas. Irmãos? E Jesus Cristo sempre cita o joio, o trigo, né, esse fermento, sempre citando as épocas, o povo e o que vai acontecer para o final. Jesus mostrando porque ele veio de forma física para os judeus, ele se materializou, ele veio na sua plenitude dos tempos para toda a humanidade. Então ele veio de forma física para os judeus, mas ele falava para os judeus em parábolas, como diz aqui 13:34. Tudo isso disse Jesus por parábolas às multidões, e sem parábola nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dissesse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Observou o que Jesus falava? Desde o princípio, o Espírito de Deus, Jesus fala a sua palavra por parábola, para que os judeus não viessem entender. Por quê? Porque os judeus foi rebelde. Ele ia servir de modelo, de erro para o mundo, para nós servir, para não seguirmos como ele, como um povo rebelde, incrédulo, idólatra. Então é um modelo de exemplo que nós não temos que seguir hoje como igreja. E nós servir hoje para ele como igreja espiritual. Então aqui Jesus faz, né, uma revelação para nós, que ele falava para eles por parábolas, para que ele não viesse entender, e para nós o Espírito viesse ser revelado. Por quê? Porque é desde a fundação do mundo. A igreja é desde a fundação do mundo. O Cordeiro é desde a fundação do mundo. Tudo isso como um plano salvífico. Porque na morte de Jesus, quem ia dar continuidade do plano era o Espírito Santo. Para a igreja, para um outro povo. Então Deus tirou pela rebeldia dele e deu a nós, nós éramos os últimos, passamos a ser os primeiros. Observamos o exemplo de Jacó. Jacó era o último, passou a ser o primeiro. O seu irmão Esaú era para ser o primeiro. Mas como ele foi rebelde, ele era prostituto, ele não queria nada com o reino espiritual, e já o seu irmão se interessou. Então foi tirado de Esaú e dado a Jacó. Então Jacó era para ser o último, passou a ser o primeiro. Assim como Jacó foi abençoar Manassés, que era as primícias, Israel, abençoou Efraim, que era o último. Da mesma forma, Jesus Cristo diz: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Era para ser os judeus, israelitas, o povo, a nação de Deus, para receber as primícias. Por ele ser um povo rebelde, foi tirado dele. Jesus veio para ele, mas falou por parábolas, para que o Espírito testificasse do Espírito, que é a igreja hoje. O plano salvífico de Deus, o espiritual, para poder alcançar todas as nações. Então é uma estratégia de Deus. Aí Efraim, representando nós, eram os últimos, por isso que Deus sempre cita parábolas dos dois filhos, um rebelde e outro obediente. Quando Jesus diz que aquele fazendeiro diz: meu filho, vá para a vinha hoje. Tá bom, papai, eu vou. Mas não foi, ele não ia, ele não obedecia, era rebelde. O outro filho, que era o último, disse: meu filho, vai para a vinha hoje. Ah, papai, eu não vou não. Quem vai herdar as primícias é o mais velho, meu irmão. Então eu não vou não. Mas ele meditando, ele foi, terminou obedecendo. Então é uma simbologia para a igreja, os obedientes, as primícias que somos nós. Então Jesus morreu, foi arrebatado, e nós, nascidos da igreja, também vamos nascer
e vamos ser arrebatados. Isso tudo é uma demonstração que tem muitos estudiosos, teólogos, comparando que a igreja vai passar pela grande tribulação. E que é primícia não passa pela tribulação. Agora o israelita vai passar pela desobediência, pela tribulação. Isso é um exemplo para a gente entender que igreja é primícia. Então nós não vamos passar por esses flagelos do inimigo. Então observe que Apocalipse só é para os desobedientes. Aí muitos teólogos ficam colocando-se, debatendo que a igreja vai passar, que não vai passar. Irmãos, entenda uma coisa. No Apocalipse 3, Jesus Cristo diz que vai livrar a gente da hora da tentação que vai vir sobre todo mundo. Quando essa besta que está lá em cima vier, quando Deus dá o reinado aqui da terra para ela, então todos aqueles que é desobedientes vai ficar junto com ela para a tribulação. E quem é as primícias? Deus está sempre botando aqui os dois à frente. As 5 virgens prudentes, as 5 virgens tolas vai ficar, as prudentes vai sair. Por quê? Porque é virgem fiel, é virgem prudente, é obediente, não passa pelos flagelos, o inimigo não toca nessa virgem. Isso é a demonstração que Deus está dando para nós. Porque a igreja não vai sofrer os flagelos do mal desse mundo, porque ela é fiel. Deus livra bem na hora da tentação, Deus tira. Entendeu? Mesmo que nós passamos pela grande tribulação, mas nós estamos protegidos. Deus, nós estamos selados. Nós estamos selados, nós estamos protegidos, nós temos veste branca. O inimigo não toca em nós. O Apocalipse sempre bota a mistura dessa mulher com esse fermento. Pegou em 3 porções. Ali dá para a gente conectar com aquele fazendeiro que foi e deixou os 3 funcionários dele, arrendou o reino de Deus para esses 3 funcionários. O mundo, para um ele deu 5, e para outro ele deu 2, e para outro ele deu só 1. Então, o de 5 prosperou, e o de 2 prosperou, fez 7. Dá uma demonstração de 7, número perfeito. 12, número perfeito. Os 144 mil, juntando tudo isso. Então, tudo isso são mistérios. Aí, juntou o de 5 com o de 2, prosperou. Foi para as bodas do Cordeiro, foi para o arrebatamento, foi para a alegria do meu Senhor. E aquele 1 ficou para o ranger de dente. Então Deus sempre está mostrando para nós, simbolicamente, que a igreja não vai sofrer as perrengues, os flagelos das leis desse mundo do Satanás. Aonde tiver o dedo do Satanás, a igreja não sofre esses flagelos. Tudo isso são demonstrações dessa mulher do fermento de 3 porções. Então essa massa está misturada. O Apocalipse 12 mostra, todos estão misturados, os 2 filhos estão juntos, mas só um vai subir, o outro vai ficar. Que as 5 virgens prudentes vai subir, a outra vai ficar. Tudo isso para a gente fazer a conectividade da parábola que Jesus falava para ele por parábola, para que ele não viesse entender. Tirou a vinha que estava na mão deles e deu para nós que era o último. Sempre mostrando os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quem está vestido do sol hoje é a igreja, a justiça de Deus, o Espírito de Deus. Quem está na justiça aqui nessa terra é o Espírito Santo. Quando tirar o Espírito Santo junto com a igreja, aí volta a briga de novo que era antigamente Israel com a besta. Aí volta tudo de novo, apenas está só congelado. Da época do Espírito Santo até agora, tudo nós estamos vivendo de forma misteriosa. O Apocalipse para nós é de forma misteriosa, que muitos estão
estão achando o que está acontecendo, comparando a comparatividade com o Apocalipse, mas ainda não é o Apocalipse. Por quê? Porque a igreja vai passar pelo Apocalipse também, mas de forma misteriosa. Essa besta está no meio de nós de forma misteriosa. Por isso que a igreja é mistério. As 5 está aqui para a gente entender que igreja é no espiritual. Quando se levantar a apostasia, que é o reset, a lei dominical, obrigando o mundo a fazer, tirando os princípios de Deus, aí a igreja aqui dá meia volta. Aí a igreja não faz parte daqui, vai fazer as tolas, os desobedientes, o desavisado, aqueles ignorantes que queria lei para o mundo, projeto para o mundo, com promessa para o mundo. É a simbologia dos judeus. Todas as promessas para os judeus é de forma terrena. Por isso que ele não entende o espiritual. Ele não está vestido do sol, quem está é a igreja. Depois que a igreja sair de cena, que foi arrebatada a plenitude do gentil, o máximo de pessoas no mundo convertido, que Deus tem as suas estratégias para salvar todo mundo, aí vai ficar para o desobediente, para Israel. O projeto que tudo que ele queria era para o mundo, por isso que ele não entende o que é espiritual. Aí começa o Apocalipse de forma literal, o Apocalipse de forma misteriosa para a igreja. Desde a morte de Jesus, nós estamos batalhando com um cavalo branco, e de forma literal para Israel e para o mundo. Aí vai começar o Apocalipse de forma literal. E aqueles que ficarem para a grande tribulação, que está no capítulo 15, verso 2, o mar de vidro misturado com fogo, é todos aqueles que vão vencer a besta lá no Antigo Testamento. O mar de vidro do Apocalipse 4, verso 6, é as primícias, os 144 mil, os predestinados, os eleitos, os castos, igreja, desde a fundação do mundo. O Cordeiro, desde a fundação do mundo. Essas são as primícias que estão diante do trono como cristal. E os outros vai também vencer a besta lá na grande tribulação. E tem muitos teólogos dizendo que o anticristo é carismático, é poderoso, é sedutor, é isso e aquilo outro. E não tem nada a ver isso. Por quê? Vamos ver uma nação do lado da nossa aqui, que está falida. O ditorial, ele lá dita as regras. Ele tem alguma coisa de carismático? Não tem. Hitler teve alguma coisa de carismático? Não tinha. Ele apenas mentiu. Assim também é os outros países que têm essas regras, né, de ditar. Então tudo isso ele vem obrigando. Você acha que quando vier a antiga serpente, que é o espírito dela está aqui, quando ela vier, que for liberado, quando a igreja for selada, ela não tem mais que acusar ninguém lá no céu. Aí ela é expulsa de lá, porque ela está lá enquanto a igreja está aqui. Quando a igreja for tirada, ela se revela. Segundo Tessalonicenses 2, 6, 7 e 8. Até que do meio seja tirado, aí o iníquo se revela. Tá? E esse homem do pecado, isso é um homem do pecado. É um homem que vai surgir sendo enganado por ela. E ele vai só reinar por 3 anos e meio. Quando ela vir lá do poço do abismo, que Deus vai liberar para ela reinar, que ela queria um reinado, por 3 anos e meio, junto com todos os desobedientes que não entenderam o Evangelho. Então o Apocalipse só é para o desobediente junto com a besta. E assim vai acontecer que quando ela sair, esse espírito do anticristo, isso se materializa na pessoa do falso profeta. E esse fica para os 3 anos e meio, para a grande tribulação. Então tudo isso para nós entender que nós, igreja, não passamos a sofrer os flagelos do inimigo. Então, irmão, o que acontece no meio da membresia da igreja hoje é que nós temos que nos abraçar, pedir perdão e não ser enganado por essa besta. Para que a gente venha pedir perdão, é uma nação do céu, um corporativismo único, espiritual. Aqueles que estão o joio dentro da igreja, se retrate, medite,
analise, reflita, porque Jesus falava por meditação, para que um que fosse material não entendesse, mas o que for espiritual entender, testificar do Espírito. Então, na medida que a gente lê o pão aqui, que nós estamos ceando, a gente se alimenta do pão, medita no Espírito e toma o renovo, o vinho. E aí o Espírito Santo convence nós de que nós somos pecadores. E assim nós passamos a conduzir, dar fruto de arrependimento e ser vestido de veste branca e nos preparar para a subida do céu. Essa é a mentalidade da igreja de morar no céu. A outra que está no meio da igreja, que são os tolos e os que têm projeto para o mundo, vai ficar para o mundo. Então Jesus fala por palavra para que a gente venha meditar. A palavra de Deus, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então essa é a simbologia para nós meditarmos e refletir e entender que igreja é no campo espiritual, para que a gente não venha ser enganado por ela. A questão dos rituais da igreja, como a gente leu do azeite, que o azeite hoje está na nossa, dentro de nós somos o templo. Então a tocha somos nós, a lamparina somos nós. Então é necessário que se unja com azeite em matéria ou no espírito. Irmão, observe o entendimento do azeite. Tem o apóstolo Paulo sempre querendo mostrar que não é necessário a unção com azeite. Apóstolo Paulo, ele não ungia com azeite, ele ungia com as mãos para cima, um poder do Espírito Santo, porque não é necessário o azeite apenas, mas também não é proibido você fazer a unção com azeite. É uma simbologia do Espírito Santo, porque quando na época de Jesus os discípulos certamente diziam: mestre, eu posso ungir com azeite? Porque o Espírito Santo já não tinha vindo ainda. Mas depois não é necessário, porque na medida que a gente passa a dar fruto de arrependimento, nós passamos a ser ungido e separado pelo poder de Deus. A unção do azeite, a simbologia do azeite, a qualidade que tem um azeite, de perfume, de limpeza, de luz, as qualidades de alimento, são muitos que têm o azeite em nossas vidas. Então é assim que nós produzimos fruto de arrependimento, são os frutos do Espírito. Assim nós passamos a ser separados. Então, você me faz uma pergunta: então não podemos ungir mais com azeite? Não é proibido, não é antibíblico. A ceia também é uma ordenança do Senhor, para que a gente não venha fazer igual como os judaizantes faziam, os judeus faziam. Porque hoje nós estamos nos alimentando da palavra e tomando vinho, mas de forma espiritual. Jesus Cristo deu essa ordenança para a gente meditar no Espírito de que Ele morreu por nós, para a memória dele, para que a gente não venha esquecer, como as promessas do mundo, que era para Israel. Então, para que a gente não venha esquecer o que Deus ordenava para ele e eles ignoravam. Então é para a gente meditar no Espírito e entender que Jesus morreu por nós e o Espírito Santo nos convencer dos nossos erros. E assim nós passamos a dar fruto de arrependimento e ser ungido do azeite. Passa a ser separado para o arrebatamento, para morar no céu. Então todas as nossas intenções, ela é do Espírito com o Espírito, na medida que a gente lê e medita. Então nós estamos aqui ceando. Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, alimentando do pão, e o Espírito Santo é que vai dar para você o renovo, o vinho, convencer de que você é pecador, de que eu sou pecador. Amém, irmãos? Então, para a gente finalizar, o inimigo só vem por 3 anos e meio, que é a besta, e ali vai reinar o mundo. Nós agora passamos a entender que igreja não vai sofrer os flagelos do anticristo, que é aquela besta, o espírito da besta, que ela queria um reinado lá no céu. Quando Deus viu no espírito do anticristo um mal nele, foi por ranger de dentes. Aqui na terra, quando vier essa apostasia, que Deus vier fazer
o fechamento da porta da arca, Deus vai sondar o coração daqueles que estão dentro da igreja. O joio vai para o ranger de dentes. Aqueles que querem projeto para o mundo, vai para o ranger de dentes. E os outros aqui são separados. Como diz lá em João 10. Ele vai vir, o bom pastor, e vai chamar as suas ovelhas de uma por uma. Aí lá vai entrar a porta. Dali vai ser guardado. E as outras vão ficar para o ranger de dentes. Essa é a simbologia para nós entendermos simbolicamente o que os Apocalipse diz. Mateus 24, Jesus Cristo fala do mesmo jeito, em parábola, tanto para os judeus como para nós. Mateus 24 é a escatologia que ele fala para os seus irmãos judeus e para a igreja também. Ele fala de forma física para os judeus e de forma espiritual para nós. Do jeito que aconteceu, vai acontecer para os judeus, está acontecendo para nós. Depois a gente vai ser, nós estamos sendo vestidos do sol, depois eles vão ser vestidos do sol. Como dizem em Eclesiastes 1:9. Nada de novidade, apenas vai se repetir. A apostasia que aconteceu lá no céu vai acontecer aqui também. Então é assim, Deus vai nos abençoando, nos orientando. Todo o nosso movimento de igreja é no Espírito. Nada de emoção, nada de natureza humana, nada de doutrina do homem e nem de demônio. Bem, irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Eterno.